Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mais uma vez, doutor Diogo Ribeiro, proctologista, ele que contribui aqui com o nosso momento Madre de Dil, sempre trazendo assuntos que fazem a diferença aqui, acrescentam nas nossas manhãs aqui no nosso programa Voz da Comunidade, também para você que acompanha a gente, seja em qualquer data, através das nossas redes sociais e também do nosso portal COSFEST News. E hoje o nosso assunto é sobre hemorroida, para ser mais específico. É uma doença realmente que é pouco discutida e silenciosa até, né, doutor? E a gente não pode deixar de trazer essa contribuição aqui para o nosso ouvinte internauta. Com certeza, vamos lá, vamos contribuir. A primeira pergunta é: o que são hemorroidas e quais são os sintomas mais comuns associados a essa condição? Então, a hemorroida ela é uma doença, né, que acomete ali o vaso, né, do canal anal. O mais similar para as pessoas entenderem a gente costuma dizer que é uma varizes, é um vaso dilatado, só que ao invés de acontecer na perna, né, como as pessoas conhecem mais, é um vaso dilatado ali logo na saída do ânus mesmo, nos 4 centímetros finais ali. E ao contrário ali da varizes, o mecanismo de acontecimento dele, obviamente, é bem diferente, né? O que ocasiona ele. Mas para os ouvintes entenderem, os principais sintomas são sangramento, dor, principalmente após evacuar, uma coceira ali, é comum que tenha coceira, porque também é difícil de higienizar, e ardência, fica aquela ardência ali, aquele incômodo, muitas vezes meia hora, 1 hora após o término da evacuação. E você também muitas vezes percebe ali que tem um volume, né, uma bolinha ali, uma pelezinha que você não possuía antes e que quando você evacua fica mais protuberante. Então basicamente é isso. E assim, para a gente desmistificar aqui algumas situações, o senhor teria como contribuir com a gente, falando a respeito do que é mito, nisso tudo que a gente ouve aí pela rua, às vezes até crendices também? Eu acho que as duas principais confusões que as pessoas fazem em relação à hemorroida, não sei porquê, é porque o urologista ele faz toque retal também, né? E daí tem muito paciente que chega para mim relacionando a hemorroida, por exemplo, à próstata. E são doenças de locais diferentes, né? É só porque a gente faz o diagnóstico usando o mesmo exame, que é o toque retal, muitas vezes, né? Mas uma tá na próstata, que é um órgão ali urológico, né? Que fica ali embaixo da bexiga. E o outro é uma doença de um vaso que fica no canal anal. Outro mito, né? É sobre a questão do câncer, né? Da neoplasia do ânus, que também é uma doença diferente da hemorroida e não relacionada. Então, apesar de terem sintomas parecidos, acho que por isso que confunde, as pessoas, elas muitas vezes elas acham que por ela ter hemorroida ela vai ter câncer, o que não é verdade. Então, são doenças que elas têm obviamente que ter um grau de preocupação. Eu sempre falo, né, se você está sangrando pelo ânus, não é para você ficar em casa tranquilo e calmo, ninguém vai ficar tranquilo e calmo. Porém, se você ali faz o diagnóstico e é hemorroida, você pode se tranquilizar que aquilo ali vai ser resolvido muito mais tranquilamente do que um câncer, com certeza. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de hemorroida? Em primeiro lugar, você tem uma genética. Tem pessoas que familiarmente são mais predispostas a ter doença hemorroidária. Você vai ver famílias inteiras com pessoas com hemorroida. O pai tem, a mãe tem, o irmão tem, então o filho tem. E isso é comum atender no meu consultório. O segundo lugar, a questão evacuatória, né? Então, quanto mais dificuldade você tiver para evacuar, o mais irregular for o seu intestino. Então, aquelas pessoas que elas alternam, às vezes o intestino muito solto, aí outra semana o intestino está muito preso. Ficar muito tempo sentado no vaso, você vai lá trabalhar no vaso sanitário, ler notícia no vaso sanitário. O vaso sanitário ele não é um local... Uma poltrona? Exato, né? A ergonomia não é a Sim. mesma. Então você joga muita pressão ali no ânus e é um vaso. Quanto mais pressão, mais ele dilata, maior probabilidade de você ter doença, né? E basicamente é isso. Outra questão interessante, eu vou ressaltar aqui, que é um mito, que eu lembrei agora, é em relação à atividade física.
Então, a atividade física, pelo contrário, como ela estimula o intestino e ela melhora a circulação do corpo como um todo, na verdade, ela ajuda na prevenção e até diria no tratamento da hemorroida. Ah, mas se eu fizer muita força, não vai prejudicar a hemorroida? Quando a gente está falando em força, em atividade física, para causar uma crise hemorroidária, a gente está falando de muita força. Então, seria uma pessoa, por exemplo, um levantador de peso olímpico, que faz aqueles agachamentos com 100 a 200 quilos. Aí tudo bem, é uma força que provocaria uma crise, mas para a maioria de nós isso não é realidade. Seguindo aqui com a nossa bateria de perguntas, eu tenho aqui a seguinte curiosidade. Quais são os diferentes tipos de hemorroidas e como elas são tratadas? Então, a hemorroida, ela sempre vai ser um vaso que dilatou e por isso ele entra num processo inflamatório. Então, a gente tem dois tipos que podem acontecer ao mesmo tempo, inclusive. Tem a hemorroida interna, que é o vaso ali mais para dentro do canal anal. E ele tem 4 graus, né? O grau 1 seria o mais tranquilo, digamos assim, o menor volume, né? O que dá menos sintoma. Até o grau 4, que é o que fica... Essa hemorroida está tão grande, ela está tão volumosa, ela está tão inflamada, que apesar de ser um vaso que fica internalizado e você não vê e não toca, está tão intenso ali que ele vem para fora. E ele fica permanentemente para fora. Então, essa é a interna. E aí tem a externa, que a externa é um vaso da borda do ânus. Então a gente tem o vaso de dentro do canal anal e os vasos da borda do ânus. Então a hemorroida externa é quando um vaso ali da pele mesmo, em volta do ânus ali, ele também aumenta e inflama. Então tem pessoas que vão ter só hemorroida interna, tem gente que vai ter só hemorroida externa. E o mais comum é que você ter as duas ao mesmo tempo. Daí a gente chama de hemorroida mista, né? Em relação a tratamento, quando é puramente interno, muitas vezes a gente consegue levar a hemorroidas menores ali, né, a grau 1, grau 2, com um tratamento muitas vezes de só regularizar o intestino, né, e melhorar a higiene. Uma coisa que não é mito, é verdade, é que o papel higiênico ele é a pior forma de você higienizar o ânus possível. Então a gente ensina o paciente que tem que higienizar com água e sabonete. E se você estiver na rua e não for possível o lenço umedecido de recém-nascido, né, ali, para não irritar essa hemorroida. Então essas hemorroidas menores a gente consegue tratar assim. Quando isso não é o suficiente, ainda tem a alternativa que é a ligadura elástica, que é um procedimento que se faz no consultório, bem tranquilo, bem rápido, com uma sedaçãozinha ali para 5 minutos de procedimento, que você dispara uma liga elástica ali, ela como se fosse uma liga de... Sabe aquelas ligas que a gente enrola dinheiro? Né? Antigamente. Sim. É uma liga pequena, né? Ela estrangula aquele vaso, não vai sangue, aquele vaso seca e cai. Porém, para as hemorroidas maiores, sabe aquelas que eu falei que elas vêm para fora, essas daí, o tratamento é cirúrgico. Para as hemorroidas também externas, pelo fato de ter pele envolvida, na maioria das vezes fica bastante sobra de pele ali, a gente também tem que fazer uma correção cirúrgica. Então, mas é uma doença benigna. Então você tem que entender que é uma cirurgia relativamente pequena, relativamente simples, que bem cuidado você vai se recuperar bem, vai voltar à sua atividade normal ali do seu dia a dia. É possível prevenir ou minimizar o desconforto associado às hemorroidas durante a gravidez? Sim. A gente não opera, né, uma grávida, uma gestante de hemorroida, comumente a gente prefere, por se tratar de uma doença benigna, a gente prefere que a gestante ela termine ali a gestação para operar ela no puerpério ali após ali, é muito mais seguro para ela, para o bebê e até por uma questão de conforto. Então existem basicamente 3 medidas para você evitar hemorroida durante a gravidez. Então eu vou começar pelo que todo mundo deveria fazer, independente de estar grávido ou não. A alimentação correta. Então, se você bebe bastante água, você tem uma alimentação rica em fibra, você está evitando ali a hemorroida porque você está mantendo uma evacuação tranquila, do ponto de vista de facilitando mesmo ali a força que você vai fazer ali para sair, né, as fezes. Então isso aí, você, né, independente de ser gestante, dá para fazer. Outra questão que para você facilitar a evacuação é o ato mesmo de evacuar. Então você sentar lá na hora,
não ficar longos períodos sentados no vaso, confeccionar um banquinho que eleve o joelho acima do quadril, para facilitar o ângulo ali de evacuação. E por fim, uma vez que você terminou de evacuar, a questão da higienização, que, como eu falei, a água, sabonete ou lenço umedecido. Então esse conjunto aí de cuidados ali na hora da evacuação, a gestante pode fazer e o homem pode fazer. Agora, uma coisa que é mais exclusiva da gestante, que é interessante, é a questão da fisioterapia pélvica. O que acontece? Por que a gestante sofre mais com a hemorroida do que a não gestante ou do que o sexo masculino? É muito mais comum nelas. Porque há uma pressão muito grande do bebê, né? E do conjunto bebê, útero, líquido, sobre a pelve. E essa pelve, ela é sobrecarregada, né? Com esse peso a mais ali que ela ganhou. Então essa musculatura, o que está ali no meio da musculatura da pelve? A musculatura que a gente usa para fazer xixi e para fazer, né, para evacuar. Então essa musculatura, ela, independente do que aconteça, ela já está sobrecarregada pelo bebê. Então existe hoje a fisioterapia pélvica, que é recomendado você fazer. Se você tem uma gravidez planejada, você começa já antes de ficar grávida. Vou tentar engravidar mês que vem, já começa a fisioterapia pélvica. E se é uma gravidez não planejada, você começar logo ali no início do pré-natal. Porque o que vai acontecer? Você vai fortalecer toda essa tua musculatura pélvica. Então, com uma musculatura ali mais forte, você vai ter um parto melhor e você também vai ter uma musculatura evacuatória mais forte, que vai ajudar ali a proteger ali toda a região e vai evitar ali que esse vaso dilate. Então, isso é uma coisa interessante que tem crescido. A gente tem fisioterapeutas pélvicas aqui na região muito boas, né? Então, é um cuidado aí a mais para a gestante. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Vou te aguardar numa próxima oportunidade. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. E vamos lá. Tá sangrando, não é normal, hein? Procura um especialista. Para você que acompanhou a nossa entrevista, não esquece que para mais conteúdos como esse, você já sabe, acesse aí o costaoestenews.com e também a nossa página oficial no Facebook, é Rádio Costa Oeste 106,5. Até uma próxima.